Ei, alguém avisa a faxineira que gente como ela nunca vai ser ninguém aqui dentro. Quando eu ouvi aquilo atrás de mim, o corredor inteiro explodiu em risadas e eu fiquei parada, segurando o cabo do rodo, tentando fingir que aquelas palavras não tinham atravessado meu coração, mas atravessaram. Meu nome é Ana. Hoje eu já sou uma senhora de idade, e depois de tudo o que aconteceu naquela empresa, muita gente passou a me tratar de uma forma completamente diferente. Mas naquela época, eu era apenas uma mulher simples, invisível, para quase todos que caminhavam por aqueles corredores. Durante mais de 20 anos, eu trabalhei como faxineira em um grande prédio corporativo nos Estados Unidos. Era daqueles prédios modernos, com paredes de vidro, elevadores silenciosos e salas onde executivos tomavam decisões que movimentavam mais dinheiro do que eu veria em toda a minha vida. E ali estava, eu, uma senhora de uniforme simples, empurrando um carrinho de limpeza que rangia pelos corredores ainda vazios antes do amanhecer. Quase ninguém sabia meu nome. Para a maioria das pessoas, eu era apenas a faxineira. Alguns passavam por mim sem sequer levantar os olhos do celular. Outros deixavam as mesas completamente bagunçadas, como se limpar aquilo fosse simplesmente parte do meu destino. E havia aqueles, como os homens que riram naquele corredor, que faziam questão de lembrar qual era o meu lugar. Mas o que ninguém naquele prédio imaginava era que as madrugadas ali guardavam algo que não aparecia nas câmeras de segurança. Porque enquanto eu limpava aqueles pisos brilhantes, eu também fazia outra coisa. Eu orava, eu falava com Deus ali mesmo, em silêncio, às vezes baixinho, às vezes com lágrimas caindo no chão que eu estava limpando. Eu orava pelas pessoas daquele prédio, pelos executivos que viviam pressionados, pelas mulheres que pareciam carregar o mundo nas costas, e até mesmo por aqueles que riam de mim, porque dentro do meu coração havia uma certeza que nunca me abandonou. Deus vê aquilo que o mundo ignora. Mesmo assim, havia noites em que o peso da vida parecia grande demais para uma mulher como eu. Meu marido já havia partido muitos anos antes. Meus filhos moravam em estados diferentes. E aquele trabalho simples era o que colocava comida na minha mesa. Mas foi exatamente naquela semana, depois daquele dia em que riram de mim no corredor, que algo começou a acontecer naquele prédio. Primeiro surgiram rumores estranhos entre os funcionários. Depois começaram reuniões urgentes. Portas que antes ficavam abertas passaram a permanecer fechadas. Executivos caminhavam pelos corredores com rostos tensos, como se algo muito sério estivesse prestes a acontecer. E no meio de tudo aquilo estava eu, a faxineira que ninguém notava. O que eles não sabiam é que naquela mesma semana, uma oração que eu havia feito anos antes começaria a receber uma resposta tão inesperada que faria aquele prédio inteiro parar. Mas o que aconteceu poucos dias depois começou justamente com uma decisão que eu tomei em silêncio, enquanto limpava uma sala que eu nunca deveria ter entrado. E foi ali, naquele lugar, que algo começou a se mover de uma forma que nenhum deles conseguiria explicar. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal, porque o que aconteceu depois disso ainda hoje me faz lembrar que Deus trabalha de maneiras que ninguém imagina. Nos dias que se seguiram àquele episódio no corredor, o ambiente dentro do prédio começou a mudar de uma forma que eu nunca tinha visto em todos aqueles anos trabalhando ali. As conversas nos elevadores ficaram mais baixas, os passos pelos corredores mais apressados e os rostos das pessoas importantes começaram a carregar uma preocupação que era impossível esconder. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas dava para sentir no ar que algo estava muito errado. As reuniões passaram a acontecer a portas fechadas. Alguns executivos chegavam antes mesmo de eu terminar a limpeza da madrugada, algo que quase nunca acontecia. E quando eu entrava em certas salas para recolher o lixo ou limpar as mesas, percebia pilhas de documentos espalhados, laptops,
abertos, copos de café esquecidos e olhares cansados que mal percebiam minha presença. Mesmo assim, algumas coisas continuavam iguais. As risadas ocasionais quando alguém lembrava que eu estava ali. Comentários baixos que achavam que eu não escutava. Em certa manhã, enquanto eu limpava o chão, próximo à sala de reuniões principal, ouvi novamente uma voz conhecida dizer: "Se essa empresa quebrar, pelo menos a faxineira ainda vai ter trabalho limpando outro lugar." Alguns riram, outros apenas ignoraram. Eu continuei passando o pano no chão como se aquelas palavras fossem apenas mais um barulho entre tantos naquele prédio. Mas por dentro, algo começou a pesar mais do que de costume. Naquela noite, quando terminei meu turno e saí para o estacionamento quase vazio, sentei por alguns minutos dentro do meu carro antigo antes de ligar o motor. As luzes do prédio ainda estavam acesas em vários andares, e eu fiquei olhando para aquelas janelas iluminadas, tentando entender por que meu coração estava tão inquieto. Foi ali que eu falei com Deus de uma forma que fazia tempo que eu não falava. Eu disse: "Senhor, eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas o Senhor conhece cada pessoa dentro daquele prédio. Se existe algo que eu possa fazer, mesmo sendo apenas uma faxineira, me mostre." Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Enquanto eu empurrava meu carrinho pelo corredor do 10º andar, percebi 2 diretores discutindo perto da sala de conferências. Eles falavam rápido, com vozes tensas, como se o tempo estivesse acabando. Um deles disse algo que me fez parar por um segundo. "Se não resolvermos isso até sexta-feira, a empresa inteira pode afundar." Eu não sabia exatamente o que aquilo significava, mas percebi que a situação era muito mais grave do que qualquer fofoca de corredor. Nos dias seguintes, a pressão naquele prédio aumentou ainda mais. Pessoas que normalmente eram confiantes começaram a demonstrar medo. Alguns funcionários saíam das reuniões com os olhos vermelhos, como se tivessem passado horas discutindo algo impossível de resolver. E foi nesse clima pesado que algo começou a acontecer também dentro de mim. Durante as madrugadas de limpeza, minhas orações ficaram diferentes. Não eram mais apenas pedidos silenciosos por aquelas pessoas. Era como se uma sensação insistente me dissesse que algo muito específico estava prestes a acontecer. Algo que, de alguma forma estranha, acabaria me envolvendo também. Mas eu tentava afastar esse pensamento. Afinal, quem daria atenção a uma senhora que passava pano no chão? Ainda assim, naquela quinta-feira à noite, enquanto eu limpava uma sala que quase nunca era usada, algo inesperado chamou minha atenção. Um envelope havia sido deixado sobre a mesa. Não parecia importante à primeira vista, mas havia algo naquela situação que fez meu coração bater diferente. E naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que aquele simples detalhe seria o começo de algo que mudaria completamente a forma como todos naquele prédio passariam a me enxergar, porque enquanto muitos ali já estavam desistindo, algo que ninguém conseguia explicar começava silenciosamente a se mover. E foi exatamente na noite seguinte que a situação chegaria a um ponto tão crítico que até mesmo os homens mais poderosos daquele prédio perceberiam que estavam diante de um problema maior do que qualquer estratégia humana poderia resolver. Mas o que ninguém imaginava é que a resposta começaria a surgir justamente pelas mãos da pessoa que eles menos esperavam. Naquela noite, enquanto eu olhava para o envelope esquecido sobre a mesa, algo dentro de mim dizia que havia algo errado naquela situação. Eu já tinha limpado aquela sala centenas de vezes ao longo dos anos e sempre existia uma regra clara naquele prédio. Documentos importantes nunca ficavam ali depois das reuniões. Sempre eram levados imediatamente pelos executivos. Mesmo assim, naquele momento, aquele envelope estava ali, sozinho, no centro da mesa. Eu me aproximei devagar, ainda segurando o pano de limpeza nas mãos. Não toquei nele imediatamente. Apenas fiquei olhando por alguns segundos, sentindo aquela mesma inquietação que
já vinha crescendo dentro de mim desde os dias anteriores. Meu primeiro impulso foi ignorar aquilo, terminar meu trabalho e sair da sala como sempre fazia. Afinal, eu era apenas a faxineira. Aqueles assuntos não tinham nada a ver comigo. Mas enquanto eu me virava para continuar limpando o chão, algo me fez parar novamente. Não foi uma voz audível. Não foi nada que eu pudesse explicar com lógica. Foi apenas aquela sensação profunda que às vezes sentimos quando sabemos que algo precisa ser feito. Eu fechei os olhos por um instante e fiz uma oração simples ali mesmo, em silêncio. Senhor, se isso não tem nada a ver comigo, me dê paz para ir embora. Mas se existe algo que o Senhor quer que eu faça, me dê coragem. Quando abri os olhos novamente, meu coração estava batendo mais forte. Eu sabia que aquilo parecia loucura. Uma senhora da limpeza envolvida em algo que dizia respeito aos diretores de uma grande empresa. Mesmo assim, dei um passo até a mesa e olhei melhor para o envelope. O nome da empresa estava estampado no canto, junto com a palavra confidencial, escrita em letras grandes. Aquilo me deixou ainda mais nervosa. Eu sabia que não deveria nem estar olhando para aquilo. Então, fiz o que qualquer pessoa sensata faria naquele momento. Decidi levar o envelope diretamente até a recepção do andar executivo na manhã seguinte. Pelo menos assim, alguém responsável poderia resolver aquilo. Naquela noite, fui para casa com a mente cheia de pensamentos. Algo naquele prédio estava prestes a desmoronar. Eu podia sentir isso na forma como as pessoas andavam pelos corredores e na tensão que dominava cada reunião. E pela primeira vez em muitos anos trabalhando ali, eu tive a estranha sensação de que Deus estava me colocando exatamente no meio de algo que eu ainda não conseguia entender. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, eu já estava de volta ao prédio. O envelope estava guardado dentro da pequena bolsa que eu carregava comigo para o trabalho. Durante todo o trajeto até o 10º andar, meu coração parecia mais acelerado do que o normal. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim dizia que aquele simples gesto poderia ter consequências muito maiores do que eu imaginava. Quando as portas do elevador se abriram naquele andar silencioso, eu ainda não fazia ideia de que aquele dia marcaria o início de uma sequência de acontecimentos que nenhum daqueles executivos conseguiria prever, porque enquanto muitos ali já estavam convencidos de que a empresa estava prestes a entrar em colapso, Deus estava preparando algo completamente inesperado. E o mais surpreendente de tudo é que a pessoa que ele usaria para dar início a essa mudança era justamente aquela que todos estavam acostumados a ignorar todos os dias. Mas o que aconteceu poucos minutos depois, quando alguém inesperado entrou naquele corredor, foi o primeiro sinal de que algo muito maior já estava se movendo nos bastidores daquela história. Quando as portas do elevador se abriram naquele andar silencioso, o prédio ainda estava quase vazio. As luzes brancas do corredor refletiam no piso que eu havia limpado na noite anterior. E por alguns segundos, tudo parecia exatamente como sempre foi durante aqueles 20 anos. Mas dentro de mim, algo estava diferente. O envelope continuava dentro da minha bolsa, e cada passo que eu dava parecia carregar um peso maior do que qualquer outro dia de trabalho. Eu caminhei devagar até o corredor principal, empurrando meu carrinho de limpeza como fazia todas as manhãs. O plano era simples. Assim que alguém da administração chegasse, eu entregaria o envelope e voltaria para o meu trabalho. Nada além disso. Mas antes de fazer qualquer coisa, parei por alguns segundos perto da janela que dava para a cidade ainda despertando. O céu estava começando a clarear, e naquele instante senti novamente aquela necessidade de falar. E com Deus, eu fechei os olhos ali mesmo, segurando o cabo do carrinho de limpeza, e fiz uma oração que saiu do fundo do meu coração. Senhor, eu não sei por que estou no meio disso tudo. Eu sou apenas uma mulher simples, mas se existe algo que o Senhor quer fazer aqui, usa minhas mãos do jeito que o Senhor quiser. Naquele momento, uma paz estranha tomou conta de mim.
Não era a paz de quem entende tudo. Era a paz de quem simplesmente decide confiar. Depois daquela oração, continuei meu trabalho como sempre fazia. Limpei as primeiras salas, organizei algumas mesas e recolhi os copos esquecidos da noite anterior. Mas algo começou a acontecer de forma discreta. Pessoas começaram a chegar mais cedo do que o normal naquele dia. Algumas caminhavam rápido pelos corredores, outras falavam ao telefone com vozes tensas. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir dentro daquela empresa. Foi então que um dos diretores apareceu no corredor. Eu o conhecia de vista há muitos anos. Era um homem respeitado dentro da empresa, alguém que raramente parava para falar com funcionários como eu. Quando ele passou por mim, parecia preocupado, olhando papéis em suas mãos. Foi naquele momento que senti novamente aquela mesma impressão no coração. Era como se algo dentro de mim dissesse: agora. Minhas mãos ficaram um pouco trêmulas quando abri a bolsa e retirei o envelope. Senhor, se isso faz parte dos seus planos, me ajuda a fazer a coisa certa. Eu dei alguns passos na direção dele e disse com cuidado: com licença, senhor, acho que isso foi esquecido na sala de reuniões ontem à noite. Ele pegou o envelope quase sem olhar, ainda distraído. Mas no instante em que viu a palavra confidencial impressa na frente, sua expressão mudou completamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e por alguns segundos ele ficou completamente em silêncio, olhando para aquele envelope como se tivesse acabado de encontrar algo que estava desesperadamente procurando. Ele levantou os olhos para mim, como se tentasse entender de onde aquilo tinha aparecido, e naquele momento eu ainda não imaginava que aquele simples gesto, entregando um envelope que eu quase ignorei, seria o começo de uma sequência de acontecimentos que mudaria completamente o rumo daquela empresa, porque enquanto muitos ali acreditavam que tudo estava perdido, o milagre já estava sendo preparado de uma forma silenciosa. Se essa história está tocando seu coração, aproveita para se inscrever no canal, porque o que aconteceu depois disso naquele prédio mostrou para muita gente que Deus às vezes começa suas maiores respostas através de gestos que parecem pequenos demais para mudar qualquer coisa. Mas o que aquele diretor descobriu dentro daquele envelope, poucos segundos depois, fez com que ele voltasse correndo pelo corredor com uma expressão que eu jamais vou esquecer. E naquele instante, eu percebi que algo muito maior do que qualquer problema daquela empresa já estava começando a se revelar. Eu ainda estava parada no corredor quando aquele diretor abriu o envelope com mãos apressadas. No começo, ele apenas puxou alguns papéis e começou a ler rapidamente, como alguém tentando confirmar algo urgente. Mas então, algo mudou no rosto dele. Primeiro foi a expressão de surpresa. Depois, uma espécie de incredulidade tomou conta dos olhos dele. Ele folheou as páginas novamente, mais devagar dessa vez, como se estivesse tentando ter certeza de que estava vendo aquilo corretamente. Por alguns segundos, o corredor ficou completamente em silêncio. Eu podia ouvir apenas o leve zumbido das luzes no teto e o barulho distante de um elevador abrindo em outro andar. Então, ele levantou os olhos para mim, ainda segurando aqueles documentos. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, com uma voz diferente da que eu já tinha ouvido tantas vezes nas reuniões daquele prédio. Eu expliquei que o envelope estava sobre a mesa da sala de conferências na noite anterior e que eu apenas tinha guardado para entregar a alguém da administração naquela manhã. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou novamente para os papéis. E então aconteceu algo que eu nunca tinha visto em todos aqueles anos ali. Aquele homem, um dos executivos mais respeitados daquela empresa, simplesmente saiu correndo pelo corredor segurando o envelope. Poucos minutos depois, o prédio inteiro parecia ter acordado de uma vez. Pessoas começaram a sair das salas, telefones tocaram ao mesmo tempo, portas se abriram e fecharam rapidamente. Eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo quando vi vários diretores entrando às pressas na sala principal de reuniões. A porta se fechou atrás deles e por quase uma hora ninguém saiu dali. Enquanto isso,
eu voltei para meu trabalho, como sempre fazia. Continuei limpando os corredores, organizando mesas, recolhendo papéis esquecidos. Mas dentro de mim havia uma sensação diferente. Algo naquele prédio tinha mudado naquele instante, e eu podia sentir isso mesmo sem saber exatamente o motivo. Cerca de 1 hora depois, a porta da sala de reuniões se abriu novamente. Alguns executivos saíram conversando entre si, ainda surpresos, como se algo muito inesperado tivesse acabado de acontecer. Foi então que o mesmo diretor que havia pegado o envelope voltou pelo corredor. Dessa vez, ele não estava andando apressado. Ele estava me procurando. Quando seus olhos me encontraram perto do elevador de serviço, ele caminhou diretamente até mim. Havia algo diferente no rosto dele agora. Não era preocupação, era alívio. Ele parou diante de mim e disse algo que eu jamais imaginei ouvir naquele lugar. A senhora tem ideia do que acabou de fazer por esta empresa? Eu balancei a cabeça confusa. Então, ele explicou que aqueles documentos dentro do envelope continham informações essenciais que estavam desaparecidas havia dias. Sem aquilo, um acordo enorme que poderia salvar a empresa de um colapso financeiro simplesmente não poderia acontecer. Advogados, diretores e investidores estavam tentando resolver aquela situação havia quase 1 semana, e ninguém conseguia encontrar aqueles documentos. Até aquela manhã. Até o momento em que uma faxineira decidiu não ignorar um envelope esquecido sobre uma mesa. Naquele instante, enquanto ele falava, eu senti algo muito forte dentro do meu coração. Não era orgulho, era algo muito mais profundo. Era a certeza de que Deus tinha respondido àquela oração que eu fiz perto da janela naquela mesma manhã. A oração de uma mulher simples, que apenas pediu para ser usada da maneira que ele quisesse. Mas o que aconteceu nos dias seguintes dentro daquela empresa foi ainda mais surpreendente, porque aquele gesto aparentemente pequeno começou a abrir portas que ninguém naquele prédio, muito menos eu, poderia imaginar. E foi exatamente ali que algo começou a acontecer, que transformaria completamente a forma como aquelas mesmas pessoas passariam a me enxergar. Depois daquele dia, algo mudou dentro daquele prédio de uma forma que eu nunca tinha visto em todos os meus anos trabalhando ali. Nos dias seguintes, as conversas nos corredores já não eram mais sussurros cheios de preocupação. Agora as pessoas falavam sobre como a empresa havia conseguido fechar o acordo que salvaria milhares de empregos. Executivos que antes andavam de cabeça baixa passaram a respirar aliviados. E tudo aquilo havia começado com um simples envelope esquecido sobre uma mesa. Mas o que mais me surpreendeu não foi apenas o que aconteceu com a empresa. Foi o que começou a acontecer comigo. Na manhã seguinte, quando cheguei para trabalhar, percebi algo diferente logo na recepção. Algumas pessoas que normalmente apenas passavam por mim naquele corredor pararam para me cumprimentar. Um dos gerentes, que eu raramente via falar com funcionários da limpeza, veio até mim e disse: "Ana, o que você fez ontem ajudou a salvar muita gente aqui dentro." Eu fiquei sem saber o que responder. Durante tantos anos eu tinha passado despercebida por aqueles mesmos corredores, e agora de repente as pessoas sabiam meu nome. Alguns dias depois, fui chamada até um escritório no último andar. Confesso que meu coração ficou apertado quando entrei naquele elevador. Nunca tinha sido chamada ali antes. Quando cheguei, encontrei alguns diretores sentados ao redor de uma mesa. O mesmo homem que havia recebido o envelope estava entre eles. Ele sorriu quando me viu entrar e disse algo que eu jamais esquecerei. Durante anos a senhora cuidou deste prédio enquanto ninguém estava olhando. Mas ontem a senhora mostrou algo que muitos aqui dentro tinham esquecido. Caráter não depende de cargo. Eles explicaram que a empresa queria reconhecer minha honestidade e dedicação de alguma forma. Naquele dia, fizeram algo que eu nunca imaginei viver. Não apenas agradeceram pelo que aconteceu, mas também anunciaram que queriam mudar minha posição dentro da empresa, oferecendo um trabalho mais leve, com
melhores condições e um salário que eu nunca pensei receber na minha idade. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, porque naquele momento não era apenas sobre dinheiro ou reconhecimento, era sobre algo muito maior. Durante anos, eu caminhei por aqueles corredores, sentindo que ninguém me via. Mas Deus via cada madrugada, cada oração silenciosa, cada lágrima que caiu enquanto eu limpava aquele chão. E naquele dia, eu entendi algo que carrego comigo até hoje. O mundo pode ignorar pessoas simples, mas Deus nunca ignora um coração fiel. Hoje, quando olho para trás e lembro daquele corredor onde riram de mim, eu não sinto raiva. Pelo contrário, eu sinto gratidão, porque foi exatamente ali que Deus começou a mostrar que a honra que vem dele chega no tempo certo. Talvez você que está ouvindo essa história já tenha se sentido invisível alguma vez na vida. Talvez alguém já tenha olhado para você e pensado que você não era importante. Mas eu aprendi algo que nunca mais esqueci. Deus vê aquilo que o mundo despreza. E às vezes ele escolhe justamente essas pessoas para fazer coisas que ninguém espera. E foi assim que uma simples faxineira acabou surpreendendo um prédio inteiro. Não porque eu era especial, mas porque Deus gosta de transformar pequenas atitudes de fé em histórias que ninguém consegue explicar. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, porque às vezes a próxima história que você ouvir pode ser exatamente a resposta que você estava esperando para continuar acreditando.